Os prefeitos eleitos em 2012, sem dúvida, conquistaram o privilégio de administrar suas cidades, mas essa oportunidade guarda um desafio importante, cujo enfrentamento é urgente e passa também por esta casa. Antes mesmo de tomarem posse, os novos prefeitos já sinalizam uma forte preocupação com as contas públicas e a gestão do orçamento, com a necessidade de realizar investimentos e a conhecida situação de estrangulamento das contas estaduais e municipais. O governo federal tem sinalizado disposição para discutir os problemas e articular soluções, mas isso só não basta. Todos nós conhecemos os limites desses acordos e a situação exige, de nossa parte, aqui no Senado, uma contribuição. A oportunidade está dada. Retomamos nossa atividade legislativa tendo na agenda a aprovação de uma extensa agenda tributária. Destaco a necessidade de nós nos debruçarmos sobre os projetos voltados para a reestruturação do Fundo de Participação dos Estados, o nosso FPE. Isso até 31 de dezembro deste ano, o Congresso Nacional precisa discutir e aprovar uma nova modelagem de partilha dos recursos do fundo. Tal urgência se dá por dois fatores. O primeiro é o prazo determinado pelo Supremo Tribunal Federal para a apreciação da matéria. E o segundo, a própria magnitude do fundo e a sua importância para a gestão dos governos estaduais. Temos que construir as condições para aprovar rapidamente esse projeto. Do contrário, já em 2013, o governo federal ficará impedido de repassar recursos aos estados na ordem de cerca de 50 bilhões de reais, aprofundando o estrangulamento das contas públicas e o comprometimento de planos e investimentos já em andamento nos estados. Um dos objetivos do fundo, desde a sua criação em 1989, é equalizar a capacidade fiscal dos estados. A não definição de um novo modelo trará, sem dúvidas, prejuízos incalculáveis aos estados, principalmente aqueles de menor receita, como é o caso do meu estado do Amazonas. Não podemos perder de vista que nós, senadores, legítimos representantes dos estados, estaremos na contramão das ações de desenvolvimento regional se deixarmos passar a oportunidade de aperfeiçoar e aprovar esse projeto. Afinal, o Fundo de Participação dos Estados é um dos instrumentos da política de equilíbrio entre as unidades da federação. Sabemos do impacto que o fundo causa nos estados. Portanto, o momento é de decidir. A comissão de especialistas criada pelo Senado já concluiu seu papel. Coube a esse grupo a elaboração de um relatório detalhado, estabelecendo diretrizes para uma ampla reestruturação do Pacto Federativo. De posse do relatório, cabe a nós, parlamentares, um entendimento equilibrado, coerente e que nos permita defender os interesses de nossos estados sem criar empecilhos para o avanço dessa proposta. No meu entendimento, o modelo proposto pela comissão obedece a critérios justos. Resumidamente, um dos critérios propostos estabelece que o fundo amplie a distribuição de recursos aos estados com menor PIB per capita. O outro estabelece que a transferência seja diretamente proporcional ao tamanho da população, conforme aponta o relatório, e creio que este seja o melhor caminho. A solução é muito simples, pois permite a aplicação imediata, sem demandar complexos modelos estatísticos. Não se pode mais postergar as mudanças na legislação sobre o Pacto Federativo. Retardar a discussão deste tema é impedir o avanço de uma agenda voltada para a reforma tributária que terá efeito também no equilíbrio das contas públicas. Pois, além de discutir uma nova modelagem para o Fundo de Participação dos Estados, outros temas prioritários também estão na pauta. A distribuição dos royalties de petróleo, a guerra fiscal, a repactuação das dívidas dos Estados com a União. Em suma, as propostas que estão em debate convergem para um grande salto na política tributária brasileira. Para encerrar, senhor presidente,
Em suma, as propostas que estão em debate convergem para um grande salto da política tributária brasileira. A análise dos anteprojetos sobre o Pacto Federativo nos abre uma janela de oportunidade, que, se bem aproveitada, permitirá o aperfeiçoamento do Fundo de Participação dos Estados, instrumento importantíssimo nas relações federativas do país. Estou convencida que um fundo mais eficiente certamente contribuirá para o uso mais produtivo dos recursos públicos e para uma melhor equalização dos recursos disponíveis para os nossos estados. É o que tinha a dizer, senhor presidente.